Olá, bem-vindos a mais um episódio do Educação em Voz Alta, um podcast que conversa sobre os principais temas da educação e da vida em família. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, muito atual, crianças atípicas. Sabemos quantas vezes é angustiante para a família ter ali os primeiros diagnósticos ou, antes disso, entender esses primeiros sinais, quando devo procurar ou quando não devo procurar uma ajuda especializada. E para poder contribuir com esse tema tão importante, convidei a Juliana Guedes, que é fonoaudióloga, especialista em neurodesenvolvimento infantil e tem uma trajetória linda, cuidando, apoiando todas essas crianças. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado aqui o nosso convite. Conta um pouquinho mais sobre você para o pessoal que está nos assistindo, um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço, Rose. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast e poder compartilhar um pouquinho não só da minha história, mas de todos esses aspectos relacionados ao desenvolvimento infantil, a importância da família, do olhar atento, da escola. Então, para mim, está sendo um grande privilégio, viu? Eu sou fonoaudióloga e atuo em desenvolvimento infantil há muitos anos. Eu falo que desde a faculdade, porque desde o segundo período eu faço estágio e tudo dentro desse universo infantil. E esse olhar atencioso para aquilo que vem de diferente começou exatamente na faculdade, quando eu comecei a fazer... Eu era mediadora de uma criança. No meu período eu estudava de manhã e à tarde eu mediava uma criança no segundo período da faculdade. E lá eu percebi como é lidar com aquilo que vem diferente do que é esperado. E como o meu olhar, mesmo sendo uma estudante, tinha que ser diferente. O que eu poderia fazer para realmente impactar a vida daquela criança que estava num contexto escolar, estava num contexto de que muitas vezes ela não estava incluída, e eu não queria ser só alguém ali para ficar sendo guarda-costa dela, sabe? Eu queria realmente que o momento que eu tivesse com ela fosse um momento para potencializar o aprendizado dela, a habilidade dela, incluir ela nas atividades, no recreio. Então, a minha busca começou há muito tempo. Então, assim, eu falo que a minha trajetória no neurodesenvolvimento, na parte toda de reabilitação neurológica, começou muito cedo. E aí eu fui indo nesse caminho, nunca saí dele. E foi assim que eu fui aprimorando o meu olhar para além da fonoaudiologia. Então, quando eu abri meu primeiro espaço, eu abri atendendo como fonoaudióloga, mas já querendo trazer equipe, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, porque eu sabia... psicopedagogo, porque eu sabia que o meu olhar somente como fonoaudióloga não era suficiente para responder todas as dúvidas que eu tinha. Então, e nem da família. Então, a minha trajetória se deu dentro da fonoaudiologia já com esse olhar transdisciplinar que a gente chama hoje. Que é um olhar assim, olha, o meu conhecimento ele é importante, mas o conhecimento das outras áreas são muito mais... essa junção de saberes... A equipe multidisciplinar, né? O que a gente fala tanto. E a gente vai falar nesse episódio também, né? A importância da equipe multidisciplinar. Sim. E que legal, desde lá atrás você já ter esse olhar, né? Sim, já fazem muitos anos. E até hoje, né? E até hoje. O Instituto Alma, se você quiser falar do Instituto Alma rapidamente. Aí nessa trajetória de clínica, a gente abriu como clínica, com esse nome, Clínica Multidisciplinar. E isso em 2014 para 2015. E quando, na pandemia para mim, assim, foi disruptivo, foi um divisor de águas, porque eu entendi, eu falava aquele discurso pronto, né? Porque a família é muito importante, a família Porque, de fato, só que uma coisa é falar e outra coisa é viver. E eu estava acostumada a falar na família. Eu sempre validei a família. Nos meus atendimentos, as famílias também podiam estar dentro. Não era aquela coisa assim, fica lá fora que não pode entrar. Em alguns momentos, eu confesso que eu cometi esse erro absurdo, que até hoje muitos colegas cometem. Mas, assim, eu sempre tive a família como aliada. Mas foi em 2020, na pandemia, que de um dia para o outro, a gente teve que interromper todos os atendimentos por conta da pandemia. E o que eu faria com essas crianças? Como é que eu faria o meu sustento? E o que essas crianças
ficariam sem escola e sem atendimento e a família sem suporte. Então, foi realmente em 2020 que eu comecei a afundar os meus conhecimentos, aprofundar mesmo no que a gente chama hoje de modelo centrado na família. Então, o modelo centrado na família, ele vê a família como protagonista, a criança e a família. E o profissional da saúde, da educação, ele é um facilitador, ele é uma ferramenta no processo, ele não é o protagonista. Só que nessa visão que a gente chama de biomédica, o dono do saber é o profissional, que ele vai falar e vai mandar a família fazer. Então, assim, você tem que fazer isso, não pode fazer isso, assim, de longe, né? Isso, faz isso. Esse é o modelo que eu aprendi na faculdade. Só que em 2020, quando eu já não seguia muito isso, só que tem esses resquícios daquilo que a gente aprendeu. Só que em 2020, quando eu precisei efetivamente da família, eu entendi assim, gente, eu só sou um instrumento, eu sou um facilitador. A família é a base e eles são protagonistas e não eu. Porque eu tinha que orientar, trazer o contexto daquela família numa pandemia, uma família que todo mundo ficou preso dentro de casa, começou a ver que o filho não falava direito, ou que os comportamentos começaram a ficar ainda mais exacerbados, a família não sabia lidar. E aí foi quando eu falei assim, gente, a gente precisa entender aquele contexto e orientar de acordo com aquela realidade, e a família vai executar. Não tem um terapeuta ali para executar. Não vou fazer atendimento online com uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. É muito difícil. Então, é a família que precisa ser instrumentalizada, através do meu conhecimento, para realmente aplicar e trazer resultado. Então, foi em 2020 que a gente saiu desse contexto de clínica multidisciplinar, essa coisa assim, vamos tratar a doença, vamos tipo assim, curar. Eu, como fonoaudióloga, tenho que fazer aquela criança falar. Então, em 2020, foi assim, opa, não é sobre clínica, é sobre desenvolvimento. Então, a gente mudou o nome, a gente mudou intencionalmente o nome, que era ESAC, Espaço Saúde e Comunicação, Clínica Multidisciplinar, e a gente passou a ser Alma Incluser Instituto de Desenvolvimento Humano, para tirar esse conceito de que vamos tratar e consertar aquela criança. Não, nós vamos desenvolver aquela criança, independente se existe diagnóstico, se existe atraso, se existe alguma coisa saindo daquilo que é dito normal. Então, foi em 2020 que a gente mudou de espaço físico, mas a gente não só mudou de nome, a gente mudou de perspectiva, de entendimento do que é o nosso trabalho. E assim a gente foi indo. Aí de Alma Inclusive foi para o Instituto Alma, até para a gente entender que não é só sobre uma inclusão, é para todo mundo. Todas as crianças têm a oportunidade precisam ter a oportunidade de serem vistas como únicas. Nossa, muito linda essa trajetória e esse olhar. Acho que principalmente esse olhar, né? Acho que esse olhar faz toda a diferença. Sim. Porque as famílias precisam se sentir realmente ali acolhidas, né? Exato. E eu percebo o quanto que é difícil, muitas vezes, para os pais, para as famílias, entender quais são as características, necessidades, em que momento eu preciso procurar uma ajuda especializada. Muitas vezes, o pai é o primeiro filho, primeira viagem, e ele, às vezes, ele não tem referência. E aí ele começa a ver, ele leva na escola, ou vai brincar ali no parquinho, o filho dele tem um desenvolvimento que ele acha um pouquinho diferente, aquela pulguinha vai colocando ali atrás da orelha, né? De como que será que meu filho é normal? Entre aspas, né? Normal? Sim. Será que ele precisa de alguma ajuda? Porque existem muitas questões que não são tão visíveis e não são tão claras. Sim. Demora muito, né? Para serem percebidas. Perfeito. Que momento que os pais, as famílias precisam pedir ajuda de um especialista? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, Rose. Nasce uma família, né? Nasce um bebê, nasce uma família que precisa minimamente buscar esse entendimento em parentalidade. Né? Tem toda a questão do instinto, que é importante, hoje se fala muito sobre isso, só que não é só sobre como reagir, é buscar esse conhecimento. E a pessoa principal, né? o profissional principal que orienta essa família, que precisa orientar essa família, é o pediatra. Então, esse acompanhamento com um pediatra que não vai pensar só no ganho de peso, na parte nutricional, mas assim, de saúde, né? Assim, tá doente, não tá doente, tá ganhando peso, tá com isso, tá com aquilo. Não.
de um olhar de um pediatra que entenda sobre o desenvolvimento infantil, ter esse critério na escolha desse profissional. Então, o primeiro ponto eu acho o seguinte: ter um bom pediatra, isso vai ajudar muito essa família, mas além disso, buscar conhecimento. Eu digo assim, a mãe, quando está grávida, ela começa a estudar tudo sobre parto. Ela sabe tudo sobre parto. Parto normal, parto cesárea. Ela estuda tudo isso. Aí depois ela, não, vou estudar um pouquinho de amamentação. Só que poucas vezes ela busca entender sobre o desenvolvimento. O que esperar em cada fase. Sabe? Poxa, quando nasce, vamos botar o tummy time para botar a barriguinha para baixo. O que eu tenho que esperar? Como que eu tenho que estimular? Então, assim, muitas vezes até o parto, a mãe sabe tudo. Partiu dali, ela vai só no instinto. E o instinto, ele é muito importante, mas é importante também buscar esse conhecimento com pessoas que têm seriedade, né, em relação ao desenvolvimento infantil. Então, para mim, essa é a primeira parte. Um bom pediatra e buscar conhecimento. Independente se existe atraso ou não. Buscar conhecimento em amamentação, em interação, como que faz a disposição do quarto, como que eu posso estimular desde que sai da maternidade, na questão visual, na questão motora. Então, isso para mim é muito importante. E, a partir disso, o que a gente tem que observar? A criança, a primeira coisa é a conexão. Então, quando está mais lá na frente, quando a gente vai resgatando muitas questões que ficaram desapercebidas, na verdade, a mãe começa a relatar, eu observava que ele não ria muito para mim, na amamentação não olhava muito para o meu olho. Então, são coisas que a gente consegue, desde muito cedo, observar essa questão da conexão, que a gente chama também, que vai se tornando a intenção comunicativa. Então, quando a criança é um bebê que chora demais ou não chora, é muito bonzinho, eu tenho pavor de ouvir assim, é muito bonzinho ou é estressado demais. Porque, assim, o bebê não pode ser estressado demais, o bebê não pode ser bonzinho demais. Então, essas duas palavras, para mim, já são sinais de alerta. Então, e observar que a intenção comunicativa é um bebê que é muito irritado, é um bebê que dorme demais, é um bebê que tudo bem, tanto faz, que a gente já sabe que isso tem uma questão também de autorregulação. Não é só porque quando o bebê chora demais, ele chama mais atenção. Nossa, tem alguma coisa errada, é um bebê muito irritado. Mas quando o bebê também não chora nunca... Ele é bonzinho, ele né? é bonzinho, que também tem uma questão de autorregulação. Então, tudo relacionado à parte de intenção comunicativa, a regulação sensorial e emocional, a questão de alimentação. Então, o bebê que tem dificuldade de amamentação, ou que chegou na parte da introdução alimentar, não come, ou passou dessa introdução, bebê que não come, nossa, ele tem muita dificuldade para comer. Porque a gente não está pensando só, por exemplo, no autismo, no TEA. Sim. A gente precisa pensar... Em muitas outras questões. Todas as outras questões, e que se está impactando a função desse bebê, dessa criança, ela precisa ser vista, ela precisa ser falada com o pediatra. E o pediatra perguntar sobre esses aspectos. E tem, até você estava comentando sobre alimentação, é muito comum hoje a gente ver tantos casos de seletividade alimentar, né? Não está ligada necessariamente ao autismo, né? Não. Nessa questão da seletividade. E num primeiro momento, às vezes os pais acham, ele não gosta, né? Ele não quer. Exato. E aí tem aquele olhar também ali dos pais, né? De repente, às vezes, facilitar e começar a oferecer ali para a criança, para o bebê, aquilo que ele mais se alimenta com maior facilidade, né? E acaba repetindo. Acaba restringindo ainda mais o cardápio, bastante, né? Bom, mas vamos lá. E quem mais além da alimentação? Não, e a alimentação acho que é super importante a gente falar também, porque é isso. E às vezes essas questões, esses sinais de uma dificuldade alimentar ou de um distúrbio alimentar pediátrico, que é o DAP, ele pode ser visto lá no início. Precocemente, quando você começa a observar que a criança não está tendo uma boa introdução alimentar, não se relaciona com os alimentos, chora na hora de comer. E pode ser várias questões. Pode ser uma questão sensório-motora, de não aceitar sensorialmente isso. Pode ser porque iniciou uma introdução alimentar e a criança não estava pronta, com sinais de prontidão. Então, assim, não tinha nem controle de tronco e já estava lá com alimentação. Existem situações por conta de alergia, que tem toda uma orientação. Mas, assim, questão motora, questão emocional, sensorial, motor oral mesmo, de alguma dificuldade de não conseguir. Ou então, tem muito aquele gag, né? Aquele reflexo, aí a família acha que está engasgando, aí já começa a amassar toda a comida e não dá a comida, assim, mais natural.
mais amassada. Então, a criança, quando vai botando, tem um grãozinho, alguma coisa ali, ela já... E ela não consegue. Já tive muitos casos assim, da criança não conseguir. Então, tudo isso, a gente consegue olhar precocemente se a gente tem uma família atenta nesse sentido. Então, eu acho que muito mais do que só pensar, meu filho tem alguma coisa ou não, é ter muita atenção a esses sinais. Que tá impactando no sono, tá impactando na alimentação, tá impactando na minha interação, da conexão, a parte motora. Poxa, ele não está trazendo a mãozinha aqui para o meio, ou está com uma dificuldade, lógico, cada fase, né, tem um marco. Mas, assim, observar esse que a gente chama de domínios, de linguagem, motor, sensorial, comportamentos adaptativos. Então, assim, observar de uma forma cuidadosa e amorosa, né? Não assim, vou observar porque meu filho tem alguma coisa. Não, é um olhar atento junto com um profissional que, nesse caso, a gente sabe, na infância, é o pediatra. Ele, para mim, assim, é um profissional que vai... ou ele vai negligenciar, isso vai ter um impacto muito negativo, ou ele vai ser um pediatra atento, não aquele que apavora, né? Mas, assim, vamos olhar com atenção isso. E, às vezes, é só uma atenção mesmo. É um estímulo mais direcionado que vai fazer diferença. Não necessariamente tem que ter um acompanhamento especializado. E aí eu vou até complementar. Além do pediatra, hoje, muitas crianças, muitas famílias já começam a frequentar a escola desde cedo, desde o berçário. Verdade. Então, a escola também, os profissionais da escola são extremamente importantes estarem com esse olhar atento, né? E também fazer essa parceria com a família. Sim. Porque, enquanto educadores, né, nós temos essa visão também, a gente sabe o que ali... Quais são os primeiros sinais? Muitas vezes depois começam os problemas um pouquinho mais velhos, né? Aqueles problemas de relacionamento, de conseguir conviver ali com as regras, com os limites. Então, é o que você falou, cada fase terão sinais e características diferentes, né? Exato. E a gente eu acho que é um privilégio a criança que que já começa a ir para a creche, para a escola, ter uma equipe com esse olhar. Com certeza. Sim, com esse olhar atento ao... Não só pensando na parte pedagógica, mas na parte do desenvolvimento. Muitas vezes as pessoas, né, acham que colocar no berçário é só para cuidar. E não é, tem todo um trabalho de desenvolvimento. Perfeito. Lógico, é lindo quando a mãe consegue também ficar o máximo do tempo possível com o filho em casa. Sim. Mas às vezes não é possível, não né? É uma então realidade. Acho que não é uma realidade. Sim. E às vezes eu falo, mesmo com aquelas mães que às vezes não trabalham, tem essa possibilidade, mas quando o bebê está um pouquinho, né, ali com 8, 9 meses, se ele puder ficar 3, 4 horinhas ali, às vezes, num espaço que é preparado, cheio de estímulos também, e que ele vai conviver com outras crianças, eu vejo também uma grande diferença no desenvolvimento. É muito assim, eu sou fã, eu criei minhas 3 filhas na escola, no berçário, e eu sei o quanto que isso assim, ajuda completamente no desenvolvimento infantil. Sim. Mas hoje em dia eu tenho percebido assim, muitos casos de aumento, né, desses transtornos de déficit de atenção, o próprio TEA. O que você percebe que está acontecendo? Porque tantas vezes hoje, quantos casos nós temos de vários diagnósticos, né? Não tínhamos tantos laudos como nós temos hoje. Sim. Ou independente dos laudos. Crianças com essas características, com esses comportamentos, o que você acha que está levando a esse boom, né? Hoje é muito normal dentro da sociedade ou dentro das famílias, sempre a gente tem algum caso conhecido. Sim, sim. Existe sim um aumento, né? Um aumento, por exemplo, do TEA. A última atualização do CDC 1 a cada 31 crianças. Então, assim, existe um crescimento. E o que a gente observa? Existe também o conhecimento, né? Então, as pessoas elas têm acesso muito mais à informação, as pessoas estão mais atentas. E no caso do TEA, especificamente, teve uma mudança de 2022 do aumento, na verdade, foi inserido o espectro, né, transtorno do espectro autista. Então, casos leves que não eram considerados, eram casos limítrofes ou não estariam dentro do TEA, hoje é um espectro. Então, é uma gama muito grande que coloca mais gente para dentro. Então, o acesso à informação, o acesso a esse conhecimento
tudo isso, tudo, né? As políticas públicas, tudo se fala sobre isso, o conhecimento chegando a mais pessoas acaba naturalmente Sim. tendo um aumento de diagnósticos. E existe também uma questão que às vezes é controversa entre estudos e linhas, mas da epigenética, né? Então, a mudança ambiental que interfere no ambiente, interferindo na genética, e que isso também pode, por vários aspectos, que é muito... Como é que fala? Existem muitas divergências nessa linha, mas eu acredito, sim, nesse aumento por uma questão de várias coisas, né? Estilo de vida, o ambiente mesmo, o ambiental, impactando na genética. Então, assim, e aí o que acontece? Esse acesso à informação, esse entendimento, colocando nome, então não é só o autismo, é o TEA, não é o transtorno no neurodesenvolvimento como um todo. Então, pensando em TDAH, em TEA, em TDC, que é a dificuldade motora, o TDL, que é específico de linguagem, as altas habilidades, por exemplo, até a questão mesmo alimentar, o DAP, que entrou também como um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, existe esse aumento de informação e, consequentemente, o aumento de diagnósticos. E existem também os diagnósticos errados, né? Sim. Que a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acho muito bom esse acesso, essa informação chegando, só que eu sou muito criteriosa com o cuidado no diagnóstico. Não ser tão precoce, Não né? ser tão precoce. E ser por especialistas de verdade, Exato. né? E sabe o que eu penso? Assim, lógico, você sabe, eu estudo Sim. neurodesenvolvimento, eu acredito muito nesse olhar precoce, não com a busca Do de laudo. diagnóstico e laudo Isso. precoce, mas da intervenção, da atitude da família, da escola, dos cuidadores dessa criança. Porque cada criança, ela tem uma manifestação, não de diagnóstico, mas de vida. Então, eu estava vendo ali, né, a linguagem do amor que você trouxe, a forma que essa criança aprende, a forma que essa criança, ela lida no mundo, o perfil comportamental dessa criança. A gente no estudo diz que pra gente... Isso. E a criança, ela também tem o perfil dela. Ela também tem as áreas de desafio e as áreas de potenciais. Então, quando eu paro só de olhar e buscar esse diagnóstico, eu olho aquela criança assim, bom, deixa eu entender efetivamente quem é esse meu filho, esse meu aluno. Deixa eu entender quais áreas, como que ele entende e aprende melhor, como que ele manifesta no mundo aquilo que está dentro dele. Lógico, isso não vai tirar meu olhar se ele realmente tiver um diagnóstico. Não é sobre negligenciar, Sim. mas é olhar para além de um diagnóstico ou de uma busca de um diagnóstico. Então, eu percebo muito isso. Quando eu falei do diagnóstico precoce, é no sentido de querer logo encontrar Sim. uma resposta. Sim. Encontra as primeiras características ali, e aí o pessoal já começa a laudar, e o pai já começa a achar, já leva, acho que, para o consultório, Sim. já está muitas vezes com o diagnóstico pronto, né? Eu estava lendo ontem, Rose, até um artigo falando sobre isso, depois eu até posso compartilhar. O quão perigoso são essas famílias nessa busca incessante. Enquanto tem famílias que estão na negativa, ficam Sim. na negação e não querem ver, não, meu filho não tem nada. Existe agora um grupo nessa busca incessante por diagnóstico Isso. para pertencimento de um grupo, para conseguir os benefícios de... Que é triste. Exato. Não posso deixar de falar que é muito e triste. eu li isso sobre ontem, porque eu falo, eu li isso ontem. E eu Tem fiquei acontecido assim, realmente. Tem porque acontecido. vou ter os benefícios de vários tipos, né? Lógico que Sim. isso não enquadra para todo mundo. Mas quando eu li isso, não foi uma coisa que eu falei, eu li de algo que está publicado. Eu falei, gente, olha só o quão perigoso é essa busca incessante e por um diagnóstico. Tudo que é o extremo, né, não é legal. Exato. Mas nós estamos aqui conversando, e enquanto especialistas e educadoras, a gente entende o que é TEA, TDAH, DAP. Sim. Explica um pouquinho, resumidamente, aí para o público que está nos assistindo e que não tem esse conhecimento, um pouquinho, mas bem objetivo e bem rápido de cada uma dessas siglas. Tá. O TDAH é transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Então, hoje, todo mundo... Eu vejo um monte de amigo meu falando, meu TDAH tá gritando. Realmente existem muitos adultos E com até esse os adultos. diagnóstico. Hoje, os adultos, ou sou TEA, descobri agora, sou TEA, sou TDAH. E a gente vai buscando realmente a infância. E a gente fala assim, gente, não é que essa pessoa realmente tinha características...
Então, basicamente, assim, o TDAH é um déficit específico de atenção, hiperatividade. Muitas vezes vem junto com impulsividade. E existe, para tudo isso, Rose, existe, assim, checklists, critérios. Então, não adianta assim, eu tenho uma característica, eu me coloco como TDAH. Não existe isso. O transtorno do espectro autista, hoje, né, dentro do critério diagnóstico, ele tem que considerar o déficit de comunicação e interação e os padrões restritivos e repetitivos. Então, esses comportamentos. O TDC, que é o transtorno da coordenação motora, do distúrbio da coordenação, muitas vezes enquadra aquela criança que é desajeitada. Nossa, essa criança esbarra em tudo. E, às vezes, se confunde com outra coisa, mas é uma questão específica motora. E muitas crianças, por exemplo, com TEA, também apresentam essa... Sim. Então, acabam também tendo uma junção. Essa dificuldade, né, de entender, porque às vezes está relacionado um pouquinho do outro, e são algumas características muito comuns, por né? Por exemplo, até seletividade alimentar. Quando tem seletividade, todo mundo assim, é autista. Mas, na verdade, muitas crianças autistas apresentam, praticamente todas, uma questão do transtorno do processamento sensorial. E aí, que afeta diretamente na alimentação. Só que nem todas as crianças que têm essa dificuldade alimentar, a seletividade alimentar, o DAP, distúrbio alimentar pediátrico, têm TEA, estão dentro do TEA. Então, eles vão se confundindo. Por isso que é importante entender cada um deles, porque eles podem estar, sim, né, juntos, mas também existe essa separação de ter... Não, a criança tem um transtorno TPS, transtorno do processamento sensorial, que também tem a DAP, que é a questão alimentar, mas não está dentro do TEA. Por que não está dentro do TEA? Porque não tem questões comportamentais repetitivas, restritivas e dificuldades de comunicação e de interação. Então, você começa a entender dentro desses checklists, desses critérios, que não basta ter um sintoma que já vou botar dentro de um pacote, dentro de um diagnóstico. Tem as altas habilidades. A gente estava até falando da superdotação, que está dentro das superhabilidades, que é focado mais na questão do QI, da parte cognitiva, mas dentro das altas habilidades pode ter outras manifestações em outras áreas. Tem o TDL, transtorno do desenvolvimento de linguagem, que é uma criança que tem dificuldade no manejo de linguagem, de comunicação, de acessar todos os níveis de linguagem. Você fala, nossa, essa criança tem alguma questão cognitiva, essa criança tem TEA porque não está falando. Sim. Tem a apraxia de fala, que é especificamente desse planejamento de tudo que está na cabecinha para isso vir para ser falado. Como se houvesse num conector. E aí a criança ela não consegue articular, produzir esses sons e acaba com dificuldade também, demora para falar. Então, quando a gente entende, né? São muitas siglas. Muitas. Se a gente depois for ali para... Às vezes é a descalculia, a dificuldade da matemática. Tem os transtornos de aprendizagem. Tem, exatamente. Tem a descalculia, dislexia, disgrafia, desortografia. Bastante coisa. Mas eu acho, Rose, que vale, de repente, a gente depois montar um e-book também. E disponibilizar para o pessoal que está... Para cada um dá para virar um episódio, né? Dá. Se for falar de cada um, dá para virar um episódio, né? É verdade. E quando os pais chegam no consultório, como que é a primeira abordagem, a primeira avaliação? Acho que até para você preparar, tranquilizar o coração de quem está assistindo. Fala, meu Deus, vou levar, e como é que vai ser? Acho que existem muitas dúvidas também, né? Vai fazer um monte de exame, meu filho? Como é que é? Perfeito. Explica um pouquinho aí para que tá e acalmar o coração. Tá. O primeiro encontro lá com a gente, né? A gente tem uma entrevista que é feita, a gente chama de acolhimento à família, que a gente entende por que buscou a gente, como que a gente pode, exatamente como você falou, um acolhimento para a gente tranquilizar essa família. Nossa ideia não é colocar mais fogo, assim, sabe? Para gerar preocupação ainda maior. Não, a gente está ali para acolher, para ouvir, para direcionar. Esse é o primeiro encontro, é feito com a família somente. A gente não coloca a criança junto dentro desse contexto. E o que a gente sempre faz? Assim que a criança é avaliada, essa família também é acompanhada. A gente chama de integração familiar. Essa família não é só uma criança ou só uma família. Existe essa junção. E que é importante, enquanto eu observo as áreas de desenvolvimento daquela criança, essa família também é vista.
E a gente fala nesse momento sobre perfis comportamentais, sobre linguagem de amor, para eles saberem deles, para eles terem uma sensibilidade maior de entender o filho também. Porque, assim, eu não quero buscar só seu filho tem alguma coisa, seu filho tem algum transtorno, seu filho tá um diagnóstico terapêutico, né? Não estou nem falando de médico. Não, estou aqui para te dar um diagnóstico terapêutico. Não. Eu quero fazer com que essa mãe entenda que ela é suficiente para esse filho. Ela não precisa, lógico, ela precisa de ajuda, de rede de apoio, de uma escola atenta, de um médico atento, de uma equipe, se for o caso, precisando de uma equipe terapêutica atenta, mas ela precisa entender que ela é suficiente para o filho dela. Então, desde o primeiro momento, a gente alinha esse olhar de que não sou eu o dono do saber que vou te falar tudo que você tem que falar com seu filho. Não, você é capaz de, se entendendo você, entendendo o seu contexto familiar, entendendo o seu filho, de ajudá-lo, de guiá-lo, de potencializá-lo. Então, isso é feito desde o primeiro momento. Eu sei que não são todos os lugares que fazem isso, mas esse é o nosso diferencial, o nosso entendimento. E eu acho isso muito importante, porque é muito difícil também, pensando lá na frente, caso apareça algum diagnóstico, algum laudo, esse período de aceitação. E eu acho que quando a gente começa com esse trabalho de primeiro você preparar a família, desse olhar da família, de que a família é suficiente, sim, para atender, né, ali a criança, eu acho que é mais fácil, né, ser compreendido e receber o laudo, né? Sim. Não que o laudo, né, é uma, como se diz, o laudo ele acaba sendo uma bússola, ele é uma orientação de como, a partir daquele momento, a gente pode ajudar ainda mais a desenvolver dentro dos limites e da capacidade de cada um, porque independente de laudo ou não, todos nós temos os nossos potenciais, né? As nossas fraquezas. E eu acho que entender isso para poder... O laudo só para que a gente possa nos guiar, eu acho que é o melhor caminho, né? Sim, ele tem que nortear. Sim. Ele não é uma sentença. É uma sentença. Faltou a palavra, sentença. Ele não é uma sentença. E eu fico muito feliz, Josi, até por conta da nossa live, de saber que na sua escola, no seu olhar, na sua equipe, que é grande... realmente, isso que a gente está conversando é vivido na prática. De que não é uma escola que só vai se atentar ou fazer algo por aquela criança se tiver um diagnóstico, se tiver um laudo. Então, isso para mim, sabe, isso já vale mais do que tudo. E o que a gente fala muito para os pais, né? É muito importante essa parceria. A escola ali, sim, tem um grande olhar, porque tem ali essa referência também, né? Mas é muito importante a família também estar presente e também contar com toda essa equipe multidisciplinar. Porque não é só, né, um ou outro profissional. Somos todos juntos em prol de um único benefício, que é realmente desenvolver aquele jovem, aquela criança. Eu acho que é isso importante, essa parceria. E não é também, às vezes eu falo, às vezes a gente é um pouquinho chato com os pais, né? Porque não é só levar, vai até o consultório... consegue um laudo, pronto, meu filho tem isso. Não, gente, tem tanta coisa para desenvolver a partir de então. Né? E aí eles vão crescendo, as crianças, eu percebo que eles vão crescendo. No começo até começa a terapia, o acompanhamento, e depois eles vão crescendo, não vão querendo mais participar. E aí, de repente, nunca mais aparece. E só carrega um laudo. E não é só esse laudo, né? Eu acho que é todo esse olhar da família, dos profissionais, da escola, todo mundo em prol, né, de um grande objetivo, que é realmente ali proporcionar as maiores oportunidades para aquela pessoa. Exato. Né? Essa aliança é a aliança perfeita, né? E não pode ser só falada da boca para fora. É essa base, que é onde a criança está, que é o ambiente dela, que a gente chama de ambiente natural, que é a família e a escola. E a terapia, ela é um recorte, eu falo, né? Ela é um momento ali de 40 minutos, às vezes 2 horas. Tem criança que fica mais tempo dentro de clínica, mas é um recorte. Mas quando a gente une esse conhecimento com o conhecimento dos educadores, da equipe escolar, com a força e a potência de uma família, não tem como dar errado. Não tem, com certeza. Ju, eu quero agradecer muito pela sua presença, por toda a sua contribuição, com a sua experiência. E eu quero te convidar a deixar uma mensagem aí inspiracional para os pais, para as mães, para os profissionais que lidam com as crianças atípicas, né? Uma mensagem aí vinda do seu coração. Eu falo o seguinte, toda transformação, ela acontece de dentro para fora.
Então, se a gente quer transformar o lugar que a gente está, primeiro a gente precisa transformar o que está dentro da gente. E para a inclusão acontecer, o primeiro ponto é a gente ter intencionalidade e mentalidade disso. E depois é buscar métodos, o como fazer isso e treinamento contínuo, tanto das famílias quanto para os profissionais. E o que eu gosto de falar muito para as famílias é: você é a melhor família que seu filho poderia ter. Ai, que lindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Compartilhem aqui, porque são temas extremamente importantes e atuais. Educação em voz alta, pensando nos principais temas da educação e da vida em família. Até o próximo.